Saudações a todos, sejam bem-vindos à Opinião Política, um canal para quem pensa de forma crítica. E hoje, mais um ano a celebrarmos o 25 de novembro, e este ano que faz 50 anos sobre o fatídico dia em que uma série de militares impediram um golpe de Estado dos comunistas, nomeadamente o PCP, e estamos aqui mais um ano a celebrar esta data que tem sido esquecida ao longo de muitas décadas pela esquerda e também pelos governos do PSD. Por cá que lembrar aqui que neste espaço de tempo o PSD já foi governo várias vezes e o 25 de novembro foi sempre uma data a ser passada ao lado. E com a entrada do Chega no panorama político português, este ano com 60 deputados, tem aqui já um poder de influência muito grande, e temos só que agradecer aqui ao Chega por ter metido a data do 25 de novembro em cima da mesa, que uma data que a extrema-esquerda odeia e durante muito tempo tentou apagar. Pelo que eu já percebi, eu ainda não vi aqui as declarações do André Ventura, este discurso que ele fez no Parlamento no 25 de novembro, ainda não vi. Vou reagir aqui, e se vocês também ainda não viram aqui esta intervenção do André Ventura, estão convidados para aqui assistir comigo para tomarmos notas sobre o que é que ele vai falar. De certeza que vai ser mais um discurso estrondoso, como André Ventura já nos habituou, e também já percebi que ao longo deste discurso ele deve mencionar que a extrema-esquerda não esteve presente aqui nesta sessão solene. Já no ano passado, se eu me lembro, eles também não estavam presentes, tinham abandonado a sala, porque a democracia faz-lhes muita comichão. Bem, sem mais demoras, vamos aqui reagir finalmente ao discurso de André Ventura no 25 de novembro de 2025, o dia em que o 25 de novembro faz 50 anos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores convidados, senhores deputados, hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos, e por isso estes cravos vão sair daqui. Perfeito. Alguém deixou ali um cravo vermelho para tentar também manipular esta data, numa espécie de, olhem, o 25 de Abril é nosso e o 25 de Novembro também vai ser nosso. Não, aqui o 25 de Novembro e o 25 de Abril são do povo, não são da esquerda. Portanto, se a esquerda não gosta disto, olha, é só fazer as malas e ir-se embora. Deixem governar quem ama este país. Vamos continuar aqui a assistir. Não é nada, uma salva de palmas muito bem merecida de pé. Ainda ficou ali outro cravo vermelho ali no meio das rosas brancas, mas... lá está. Aqui vemos os antidemocratas todos a sair. Temos aqui, creio que já saíram aqui, não, agora ia dizer que já saíram os deputados do Bloco, mas o Bloco só tem aqui a deputada eleita por Ganza, e depois temos aqui os deputados do PCP, que acho que já saíram todos, e só ficaram aqui os do Livre e estão a assegurar os escravos e caraças. Bem, estes são os tristes e nem deviam ser eleitos, nem deveriam ter lugar na casa da democracia, porque democracia é uma coisa que eles não gostam. Portanto, arrumem as malas, parem de ficar aí a mamar na teta do Estado e vão-se embora. Eu, como cidadão, eu recusaria-me a pagar impostos para estes vermes, estes parasitas. Mas se eu fizer isso, sou preso, porque pronto, tenho de continuar a pagar impostos para manter esta corja eleita por alguns, uma minoria da população portuguesa. E pronto, foi o PCP que saiu. Podemos verificar aqui, porque foi o PCP que tentou fazer um golpe de Estado em novembro de 75. Portanto, PCP, vocês são uns falhados, vocês são uma vergonha para a democracia, e eu digo aqui sem meias palavras e não tenho medo das consequências. O PCP devia ser um partido ilegalizado em Portugal. Estamos fartos de comunismo. O comunismo é tão cancro, é tão cancerígeno como o nazismo. Ponto final. Nazismo, comunismo são uma porcaria e não deviam ter lugar aqui na Assembleia da República, nem em nenhum país do mundo moderno e civilizado. Só mostra como sempre conviveram mal com a liberdade. Mais nada. Olha que se faz tarde. Senhor Presidente, senhores deputados,
Sr. Deputado, nós estamos num Parlamento plural, democrático, em que cada um de nós ouve o que o outro tem a dizer. Portanto, peço que haja condições para ouvirmos agora o Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quero que, desculpem lá parar mais uma vez, mas quero que fixem esta imagem aqui. Temos lá em cima Marcelo Rebelo de Sousa, temos o Presidente da Assembleia também, e temos aqui André Ventura, claramente. E depois abaixo temos o Governo, o Primeiro-Ministro. Agora imaginem, se o André Ventura ganha as presidenciais no próximo ano, imaginem só este quadro no 25 de Abril ou no 25 de Novembro, com o André Ventura sentado ali em cima. Epá, isto só pagando para ver, eu pagava para ver isso. Por isso, ia ser muito interessante e espero que isso um dia aconteça. E de preferência que seja já nestas próximas presidenciais. Hoje o Parlamento faz justiça não ao dia que criou a liberdade, mas ao dia que salvou a liberdade. Ao dia que salvou a liberdade. Neste dia, 5 décadas atrás, evitámos que a extrema-esquerda, com os seus aliados tácitos e menos tácitos, fizesse aquilo que melhor sabe fazer no mundo inteiro e cujos exemplos são claros no mundo inteiro: matar, expropriar, acabar com a liberdade, amordaçar, retirar, tiranizar. Aquilo que celebramos aqui hoje não é nenhuma cerimónia de enfeitar. É o dia em que uma democracia, com milhões de democratas, homens e mulheres dignos de si, conscientes de si, quiseram impedir que acontecesse. Tornar-nos uma Cuba ou uma União Soviética no extremo oeste da Europa. Portugal disse que não. Voltou a dizer que não décadas depois. Volta a dizer que não hoje. E desenganem-se. Diremos sempre não à vossa tirania. Diremos sempre não à vossa tirania. Homenageando o Sr. Presidente, todos os membros das Forças Armadas, os comandos heróicos. Esta gaja que está aqui, que é a Mariana Mortágua, que gosta mais da Palestina do que Portugal, se Deus quiser nas próximas eleições não estás aí sentadinha. Por isso não percas tempo a aquecer a cadeira, nas próximas eleições vais de vela. É só os portugueses quererem. E ainda há muitos iludidos, acreditem. Das Forças Armadas, os comandos heróicos que nesse dia lutaram e cujas famílias estão aqui hoje também, para começar por dizer o óbvio. Tantas ruas por esse país, tantas, chamadas Rua Hotel Saraiva de Carvalho, ou Rua Che Guevara, ou Rua Álvaro Cunhal, Avenida Álvaro Cunhal. O quê? Existe alguma rua chamada Che Guevara? Eu vou ter que verificar isto. Bem, eu não vou sair aqui do vídeo, mas deixo aí se eu cheguei a encontrar essa rua ou não. Mas se essa rua existir mesmo, isto é uma vergonha completa. Espero que ele aqui tenha sido demasiado sensacionalista, porque isso seria muito grave. Senhor Presidente e senhores deputados, talvez seja dia, e no que depender de mim acontecerá mesmo, de nós acabarmos com todas estas ruas pelo nosso país, todas, e lhes começarmos a dar nomes como Rua General Ramalho Yanes, Rua Jaime Neves, Rua da Liberdade, e não Rua das tiranias que nos ameaçaram durante tantos anos. Este país não homenageia a tirania, homenageia a liberdade, quer a liberdade e ama a liberdade. Não é nada. É coisa que estes partidos de extrema-esquerda não gostam. 25 de novembro não é só história. É resistência também. É resistência a um projeto que queria mudar o país para alguma coisa que não éramos. É resistência e ação. É o querer dizer que temos uma palavra a dizer. Que não vamos desistir de construir o país que queremos. Que vamos lutar por um país melhor. São palavras do General Ramalho Yanes e não minhas. Portugal enfrenta hoje uma epidemia de corrupção que varre todas as suas estruturas. Que o 25 de novembro seja também esta resistência contra um país imerso e submerso na corrupção. Um país que Abril nos prometeu limpar de corrupção, mas que foi pouco a pouco consolidando e aumentando até uma escala de epidemia corruptiva pelo país todo. De norte a sul, de este a oeste, da mais pequena estrutura à maior, o país está invadido por corrupção. Se houver 25 de novembro e símbolo, é a luta contra essa corrupção.
O 25 de novembro é a luta contra os desvios da Revolução. Alguns chamam-lhe a pureza original, ou o desvio da perversão, como ainda agora disse Marcos Prestelo. Mas tantos desvios que ainda hoje temos e que também têm que ser corrigidos. Não no 25 de novembro de 75, mas no 25 de novembro de 2025, onde estamos agora e onde temos que lutar. Porque hoje há novos desvios a combater. Onde antes lutámos pela liberdade de expressão, hoje lutamos contra a cultura de cancelamento, em que quem diz o contrário ou pensa ao contrário é erradicado, silenciado e faz-se desaparecido. Hoje não lutamos contra as expropriações do Partido Comunista ou dos seus amigos do Bloco de Esquerda, ou contra os assaltos a bancos. Oh, Marianinha, baixa lá o tom da voz, que aqui mais de 1,5 milhão de portugueses elegeram um Chega e André Ventura aqui está a falar toda a verdade. Não gostas? Sais daí, vais fazer companhia ao PCP, aos teus nojentos amigos de extrema esquerda, porque Casa da Democracia não é lugar para o Bloco, não é lugar para o PCP, não é lugar para o LIVRE. E para o PS também não deveria ser. Se o português fosse inteligente, não elegeria esta corja de parasitas. Que alguns conhecem bem aqui nesta casa. Hoje já não lutamos. Hoje já não lutamos contra essas expropriações, mas contra esta carga fiscal que também nos expropria, que também nos mata e que mata pequenos empresários pelo país todo e nos faz ser cada vez mais pobres. Hoje talvez já não sonhemos com o futuro como no 25 de novembro de 75, mas temos que dar futuro a 30% dos jovens que emigram do nosso país e que se vão embora porque cá não encontram futuro. Se havia futuro para dar a 25 de novembro de 75, tem que haver futuro para dar a 25 de novembro de 2025. Se havia empobrecimento, quantos portugueses se sentem hoje cada vez mais pobres? Quantos portugueses chegam hoje ao final do mês e olham e perguntam que país construímos quando não conseguem pagar o seu cabaz mais essencial, veem tudo aumentar e uma classe política que insiste em levantar cravos para lhes resolver os problemas em vez de lhes resolver os verdadeiros problemas da vida? Este era o 25 de novembro que precisávamos. Não o 25 de novembro de flores, não o 25 de novembro de bater no peito, mas o 25 de novembro da luta contra a corrupção, de garantir rendimentos às pessoas, de dar esperança e liberdade num país que se habituou só a ouvir os mesmos e a quem fala diferente é excluído, perseguido ou ameaçado, onde quem diz verdades é processado e judicializado e onde a liberdade deixou de ser aquilo que a 25 de novembro sonhámos que fosse, uma garantia de um país diferente, mas também dignidade. Dignidade. A 25 de novembro lutámos pela dignidade. E que dignidade tem um país que ainda não reconheceu os seus? Deixem-me parar 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, para agradecer de alma e coração a todos os antigos combatentes que esta pátria tem e que merecem um louvor neste dia. A todos os que esta pátria tem e que merecem um louvor enorme neste dia. Exatamente, os heróis da Guerra do Ultramar não são os generais que fizeram o 25 de Abril, não, são os antigos combatentes que tiveram lá a dar o seu corpo, não foi aqui uma elite de maçons, que sim, já é comprovado e é público que muitos dos generais e dos chefes das Forças Armadas, que muitos que lutaram na Guerra do Ultramar, muitos fazem parte da maçonaria. Portanto, aqui esta salva de palmas não é para eles, é para os antigos combatentes. A todas as suas famílias, homens e mulheres, a todos vocês, obrigado por terem lutado por Portugal. Obrigado por terem lutado por Portugal. Esta dignidade que ainda não recuperamos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores convidados, senhores deputados, é também a dignidade do país que está em causa neste 25 de novembro. Dirijo-me por isso a si, Senhor Presidente da República, como mais alto representante da nação, e dirijo-me a si não só como líder da oposição, mas também como candidato presidencial, neste dia 25 de novembro. Há uns dias atrás, Senhor Presidente, esteve representando-nos a todos em Luanda. Aí, Senhor Presidente, deixou que nos chamassem esclavos. Agora é que o Marcelo não sabe. Eu até vou passar aqui mais um pouco para trás para ouvir esta intervenção completa, que agora o Marcelo vai levar finalmente por tabela em plena Assembleia completamente cheia pelas terríveis palavras e pela frouxidão que demonstrou
em Angola. Mostrou uma frouxidão porque João Lourenço, ditador de Angola, falou mal de Portugal e Marcelo ficou caladinho, ainda ficou a dar abracinhos, beijinhos ao ditador de Angola. Portanto, agora vais levar a resposta finalmente. Em Luanda. Aí, Sr. Presidente, deixou que nos chamassem esclavagistas, opressores e ladrões. Que nos chamassem a todos, de esquerda, de direita, aos nossos pais, aos nossos avós, àqueles que combateram e àqueles que morreram. Fomos chamados por um chefe de Estado de opressores, tiranos, ladrões, esclavagistas e opressores. O Sr. Presidente da República aí estava, como está hoje aqui, nesta cerimónia. E eu não podia ficar de bem comigo próprio, Sr. Presidente, se não lhe dissesse aquilo que eu e milhões de portugueses sentem. Foi que ao ficar calado perante a ignomínia, ao ficar calado perante a ameaça, ao ficar calado perante tal categorização de um país inteiro e de 9 séculos de história, foi indigno da posição que tem e traiu os portugueses, os atuais e os passados. Epá, lindo. Eu quanto a vocês, não sei, mas eu votei para isto. Eu votei no Chega e é público, creio que já é público. Eu votei no Chega, voto no Chega, mesmo para isto, para exporem estes idiotas, esta elite toda, estes ladrões, estes corruptos, estes traidores à pátria, para isto. Porque antigamente, antes do Chega, nenhum fazia isso. Traiu-nos, por isso, a todos. Mas este país, passem os presidentes, passem os primeiros-ministros, passem os reis, os ministros, os tribunais. Este país continua de pé. Porque continua sempre ao longo de 9 séculos de história. E por muito que alguns tentem rebaixar-nos, por muito que alguns tentem humilhar ou negar a nossa história, por muito que alguns tentem fazer-nos pequenos, Senhor Presidente da República, acredite nisto que lhe digo. Nós somos enormes, nós somos o melhor país do mundo para se estar e para se viver. Não há nada. E pronto, terminou aqui mais uma magnífica intervenção da André Ventura. Mais uma para juntar à grande lista de intervenções fantásticas que André Ventura faz aqui na Assembleia da República. Só vou mostrar esta neste dia 25 de novembro, creio que não faz sentido mostrar dos outros líderes partidários, porque são todos traidores à pátria, e tal como o Presidente da República, e pronto, só que o Chega é que se salva no meio deste marasmo de corrupção, de mentira, de traição. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste magnífico discurso no dia 25 de novembro, desejo-vos um feliz dia 25 de novembro, que lembrem sempre que a nossa liberdade não é garantida e que a extrema-esquerda e a esquerda vão sempre tentar tudo para condicionar essa liberdade, nem que tenham que vender a pátria por tostões. Bem pessoal, espero que tenham gostado, deixem o like, subscrevam-se na Opinião Política e fiquem a par das últimas novidades sobre este grande país governado por gente pequena. Até à próxima!